Bem, pessoal, iniciando o nosso curso de termodinâmica aplicada à engenharia química, hoje iniciaremos o tópico de aplicação da termodinâmica em processos com escoamento, o qual será dividido em 3 vídeos. O cronograma desse tópico, desse assunto, será dividido em introdução, onde nós iremos fazer uma breve revisão do que a gente viu até agora e entender a importância da gente estar estudando esse assunto. Posteriormente vamos aplicar já os conceitos, os balanços de massa, energia e entropia em bocais e difusores. Esses 2 primeiros tópicos vão ser o conteúdo do nosso primeiro vídeo. Posteriormente, no segundo vídeo, vamos introduzir o assunto de processo de estrangulamento, fazer todos esses balanços de massa, energia e entropia em processo de estrangulamento, caso válvulas de estrangulamento, e turbinas e expansores. E, para finalizar, o nosso último vídeo será a aplicação dos balanços em processos de compressão, ou seja, no caso de gases compressores, no caso de líquidos bombas. É muito importante a gente compreender, antes de iniciar qualquer assunto, por que a gente está estudando aquele assunto. Nas primeiras aulas de termodinâmica eu mostrei para vocês, comentei com vocês, que nós temos aqui 2 objetivos principais, em todo o nosso curso. O primeiro, ele consiste em avaliar, calor e trabalho em processos químicos, certo? O segundo, mas não menos importante, é a avaliação de propriedades termodinâmicas através de métodos preditivos, como por exemplo equação de estado, princípio dos estados correspondentes e outras metodologias. A gente viu nas aulas anteriores, a gente deduziu todas essas 3 equações aqui, que elas não são nem um pouco estranhas para vocês, onde nós temos aqui a primeira, que é a equação de balanço de massa, a equação geral de balanço de massa. Aqui a segunda, a equação do balanço de energia, isso considerando apenas o campo gravitacional, obviamente. Aqui na terceira nós temos o balanço de entropia, onde, como vocês devem estar lembrando, nós deduzimos todas essas 3 equações e fizemos comentários acerca de cada termo dessas equações. Só lembrando aqui o termo das derivadas temporais, que para sistemas, para processos transientes. Esses termos que tem o delta, lembrando, eles são referentes às correntes do processo, ou seja, matéria entrando ou saindo do processo. E vale lembrar que toda matéria que entra ou sai do processo carrega consigo energia, que nós temos aqui a parcela da entalpia, energia cinética e energia potencial. Também carrega consigo entropia. E toda transferência de calor de um processo também ela vai fazer com que haja entropia entrando ou saindo do processo. Então, aqui a segunda equação, essa equação 2, nós vimos na primeira lei da termodinâmica, que nós deduzimos o balanço de energia, aqui no caso para um volume de controle. E nós vimos na segunda lei da termodinâmica que calor e trabalho não têm a mesma qualidade, onde a gente mostrou os ciclos de Carnot, definiu o enunciado, a gente viu o enunciado de Kelvin-Planck da segunda lei da termodinâmica, o enunciado de Clausius, e também a gente introduziu uma nova propriedade termodinâmica chamada de entropia. Esses 3 balanços, eles podem assumir algumas simplificações, podem, dependendo do tipo de sistema, alguns termos podem ser eliminados, enfim.
Como nós temos aqui, por exemplo, o regime estacionário, nós não temos mais as derivadas temporárias, né, das equações 1, 2 e 3, como a gente viu anteriormente, e ficando apenas com os termos das correntes, certo? E mais simplificações ainda podem ser feitas, como por exemplo, o regime estacionário com uma única corrente, né, onde as equações de balanço de massa, energia e entropia ficam com as seguintes configurações. E além disso, novas simplificações podem ser realizadas dependendo do sistema de interesse, né? Como no nosso caso aqui, desse tópico é aplicações de sistemas em processos de escoamento, nosso foco será basicamente equipamentos encontrados na indústria química, né? Equipamentos onde nós temos o escoamento de matéria, né? Então, nós vamos iniciar os primeiros equipamentos que nós vamos avaliar aqui serão os difusores, os bocais e os difusores, né? Onde o difusor ele nada mais é do que uma seção diária, né? Onde a matéria entra por uma seção diária e sai por outra seção diária menor, né? E com essa redução da área de escoamento, né, da zona de escoamento, nós vamos ter uma redução de pressão, né, como a gente pode observar aqui, de entalpia, também de volume, né, e a entropia do sistema tende a aumentar, né. Essa questão de quando a entalpia, a pressão diminui e dependendo do sistema nós podemos ter outros casos também, nós podemos observar que a temperatura do fluido, né, quando ele sai em um bocal, ela tende a diminuir, né? Um exemplo disso é se a gente, por exemplo, for assoprar, fazendo com que a nossa boca tenha uma configuração menor, né? A gente reduza a área do ar que nós iremos soprar com a nossa boca. A gente não vai notar que o ar que sai da nossa boca será um ar frio. Por outro lado, se nós aumentarmos a área de escoamento do ar, vamos ver que o ar que vai sair da nossa boca será mais quente. Tem uma coisa muito interessante, vocês podem procurar no YouTube, no Google, tem, vou colocar depois na descrição do vídeo, que o pessoal chama de ar-condicionados ecológicos, né, onde pegam garrafas PETs e colocam a parte, cortam no meio, por exemplo, né, e colocam a parte maior do lado de fora do ambiente, né, a ser resfriado, como por exemplo um quarto, enfim, várias garrafas PET em uma placa de madeira, papelão, enfim, e realmente mostra que há uma considerável redução na temperatura do ambiente, né, bem interessante. Então, o balanço de massa no processo de um bocal ele é dado pelo balanço de massa no processo em um regime estacionário, né, como a gente comentado lá no slide anterior, onde a massa que entra, né, a vazão de massa que entra no bocal é a mesma que sai, ok? O balanço de energia do bocal também ele é bem simples, o termo de energia potencial ele é desprezado. O trabalho, geralmente, também a gente acaba desprezando, né? Considera que não vai haver nenhuma expansão, enfim, no bocal. E também, na maioria das vezes, a gente pode considerar como o sistema, né? O processo sendo adiabático, né? Ou seja, não vai haver uma troca de energia na forma de calor para as vizinhanças, nem das vizinhanças para o sistema, né? Resultando no nosso balanço de energia dado por isso daqui, como nós podemos ver aqui nessa equaçãozinha aqui, certo? Então, apenas com as variações de entalpia e de velocidade, né, nós podemos fazer o balanço de energia de um bocal, ok?
O balanço de entropia de um bocal ele é dado pela seguinte equação, né? Considerando que o termo de calor ele não existe, né? Então esse termo aqui seria zero também, onde nós vamos ter apenas a entropia gerada do sistema igual à variação da entropia vezes a vazão máxima do sistema, certo? E a eficiência do bocal a gente pode calcular através da velocidade, né, de saída do bocal, o quadrado da velocidade sobre 2, né, do bocal, sobre o quadrado da velocidade do bocal, se ele ocorresse no caso isentrópico, né, que a gente vai ver algumas aplicações decorrentes do curso. Então, obviamente que a velocidade com que o fluido vai sair do bocal, ela vai ser diferente caso ele ocorresse na forma isentrópica, né? Pois se o processo não for isentrópico, ou seja, se houver uma produção de uma geração de entropia, quer dizer que a irreversibilidade do processo existe, e quanto maior for a irreversibilidade do processo, maior vai ser a geração de entropia. Então, com isso, a velocidade de saída seria menor do que se o processo fosse isentrópico, né? Certo? E no caso dos difusores, nós temos todo o cálculo parecido, né? Contanto que no lugar da área de entrada ser maior do que a área de saída, como nós podemos observar aqui, a área de saída que será maior do que a área de entrada, né? Diferente do bocal, onde nesse caso a pressão irá aumentar, né? Essa é o contrário do bocal. A pressão irá aumentar, a entalpia irá aumentar, a velocidade irá diminuir, né? Isso obviamente porque a vazão, a área aumenta também, né? E a entropia, nesse caso, também aumenta. Ok? O balanço de massa similar ao do bocal. O de energia também similar. Ok? E o de entropia também de forma similar. Certo? Então, para a gente poder fixar esse assunto, vamos fazer aqui um exemplo do nosso livro texto, o livro que a gente utiliza, né, que aqui, como podem observar, é o exemplo, é o exercício 7.4 do nosso livro texto, certo? Onde nós temos o seguinte: vapor d'água entre um bocal a 800 kPa, né, aqui representando o bocal, e 280 graus Celsius. A uma velocidade desprezível, ou seja, a velocidade do bocal, né, de entrada vai ser igual a zero, né, e é descarregada a uma pressão de 525 kPa, né, não falando nada de temperatura. Supondo a expansão isentrópica, ou seja, né, a S2 menos S1 igual a zero do vapor do bocal, qual é a velocidade da saída e qual é a área de seção reta na saída do bocal para uma vazão de 0,75 kg por segundo. Então, inicialmente, nós temos, como a gente está falando de calcular a velocidade, né? A gente viu como se calcula a velocidade do bocal, só que tem um porém. A gente viu que no bocal, o balanço de energia, né? Só para recapitular aqui, onde nós desconsideramos o trabalho envolvido no processo, o calor e a energia potencial, nós vamos ter o seguinte aspecto a seguinte forma do balanço de energia no bocal. Então, para calcularmos a velocidade de saída do bocal, nós precisamos ter o valor da velocidade de entrada, que nós já sabemos que é 1, o valor da entalpia de entrada, que nós temos como obter esses valores aqui, né, por se tratar de vapor, certo? Então, nós podemos obter esse valor nas tabelas de vapor, né, ou por equação de estado, etc. No nosso caso aqui a gente vai utilizar a tabela de vapor. E tem outro porém, que a entalpia 2, né, precisa da temperatura, certo? Então aqui é só para recapitular aqui a forma da
equação da velocidade, né, através do balanço de energia. Ok? Então, para calcularmos aqui, nós temos já a entalpia 1, temos como obter na tabela de vapor, que eu vou mostrar já como a gente vai encontrar. A entalpia 2 nós também podemos encontrar na tabela de vapor, só que tem um porém. Nós temos apenas uma propriedade intensiva, que é a pressão. Então, precisamos de pelo menos uma outra propriedade intensiva, seja ela a entalpia específica, o volume específico, a temperatura, enfim. Só que, como nós vamos calcular essa temperatura? Um dado muito importante que ele dá aqui, que vai nos ajudar a calcular essa temperatura, é que ele fala que a expansão ela é isentrópica. Né? Isso quer dizer o quê? Aqui, havia esquecido, aqui nós temos também como calcular, que ele pede a velocidade de saída está aqui, né? E aqui nós temos a formulazinha para calcular, né, através da equação da continuidade, calcular a área de saída do bocal, né? Então nós temos aqui a área é igual a massa, né, a vazão mássica, vezes o volume específico da saída, que ele depende de T2 e P2, certo? Sobre a velocidade. Como eu já havia falado em algumas aulas, é muito importante que cada vez que a gente utilizar uma fórmula, a gente faça a análise de consistência dimensional, né? Para ver se a gente vai ter, por exemplo, realmente aqui alguma coisa do tipo, como aqui a gente está falando de área, né? Alguma coisa do tipo metro quadrado, centímetro quadrado, enfim. Ok? Então, como ele dá a informação, né, do problema que a gente pode supor que a expansão seja isentrópica, ou seja, nós vamos ter que a entropia da entrada é igual à entropia da saída, o que isso vai nos ajudar? Em que isso vai nos ajudar? Como eu tenho T1 e P1 na tabela de vapor, eu posso encontrar o valor de S1. Então, com o nosso procedimento, com o valor de S1, nós iremos na tabela de vapor procurar na pressão 2, né, em 525 kPa, qual vai ser a temperatura onde teremos a entropia, né, igual à entropia de S1, a entropia de entrada. Então nós temos que encontrar T2, né, depois H2 para poder calcular a velocidade de saída, e também vamos ter que encontrar V2, né, o volume específico do vapor d'água. Tudo isso nós encontramos na tabela de vapor, como eu já havia comentado. Então, a tabela de vapor no livro do Introdução à Engenharia Química, né, do Smith, Van Ness e Abbott, ok, na sua 7ª edição, a tabela de vapor encontra-se no apêndice F. Se não me engano, acho que na edição em português também é no apêndice F. Então é o seguinte, se vocês procurarem lá, a gente vai ter para o vapor superaquecido, né, que não é no caso o vapor saturado, que ele não comenta nada se é saturado ou não, senão a gente tem que ter pelo menos a qualidade do vapor, né, que é a fração mássica de vapor em relação ao líquido. Então nós temos aqui temperatura, né, nessa linha, ok, e a pressão em quilopascal nessa coluna, né. São várias folhas aí, como vocês sabem, é uma tabela bem extensa. Aqui eu encontrei apenas a parte de interesse. Então nós temos lá que a temperatura de entrada é a 280 graus Celsius e a pressão de entrada é igual a 800 kPa. Então, para essa pressão de entrada e para essa temperatura de entrada, nós vamos ter os seguintes valores aqui. No caso aqui, volume específico, aqui a energia interna específica, no caso aqui a entalpia específica e aqui a entropia específica. Neste caso, eu vou querer dois valores desses quatro aqui, né? Que no caso é a entalpia específica, para calcular lá a velocidade de saída, e também a entropia específica, porque é a partir da entropia específica que eu vou encontrar a temperatura de saída e as outras propriedades termodinâmicas de saída do bocal. Então, como eu vou fazer isso? Eu sei que a pressão de saída é igual a 525 kPa, conforme já informado no problema. Então, eu tenho que procurar na tabela, né, para essa pressão, qual será a temperatura, onde nós teremos a entropia do valor da entropia da entrada, né, entropia específica da entrada, ou seja, 7,1595. Se eu vier aqui
nessa pressão aqui e observar, por exemplo, a entropia do líquido é igual a isso daqui, 1.8790. A do vapor é igual a isso daqui. Então, como esse valor está maior do que a do vapor saturado, quer dizer que o nosso vapor está no estado superaquecido, né? Caso tivesse menor entre esses dois valores aqui, então a gente teria, nesse caso, né, um caso de equilíbrio líquido-vapor e teremos que fazer o cálculo levando em consideração a quantidade de vapor e a quantidade de líquido no sistema, certo? Então, como o valor é 7,1595, eu vou procurando aqui 6,9145, 7,0345, 7,1236, opa, 7,2078. Então isso quer dizer o quê? Que o nosso valor, né, nosso valor de interesse, ele está entre essa temperatura de 220 graus Celsius e de 240 graus Celsius. E as nossas propriedades que nós queremos, que é a entalpia e o volume específico, eles estão entre essas duas temperaturas aqui. Então, através de interpolações, que isso daí nós já vimos em aulas anteriores como fazer, nós encontramos essas propriedades, né? Então, os valores encontrados são, no caso, as propriedades que a gente procura na tabela lá. Para S1, 7,1595, conforme a gente já viu. Entalpia, 3014,9, como também nós já vimos, né? Naquela primeira tabela. E através da segunda tabela, interpolando aqueles valores, interpolação simples, né? Nós temos os valores de H2 igual a 2914,9 e V igual V, né, o volume específico, igual a 461,3. O que está em vermelho aqui é o que a gente lembra das tabelas, ok? Para relembrar como faz interpolações, é só você acessando qualquer site, vendo algum livrinho de interpolação, acho até mesmo o apêndice, que eu não estou recordando bem aqui, não, até mesmo no apêndice do livro tem, do análise explicando isso tudo aí, certo? É uma coisa bem simples e você já viu isso aqui em outras aulas, nós já fizemos isso em sala de aula, ok? Também vou deixar disponível um vídeo só mostrando relembrando como se faz interpolações na tabela de vapor, ok? Então, bem, com essas propriedades fica fácil o problema. Agora o nosso problema é apenas substituição de fórmula, né? Substituição de valores em fórmula. Então vamos lá. A velocidade de saída nós temos que é V2 é igual a raiz de menos 2H2 menos H1. Substituindo os valores, ó, H2 aqui, H1 aqui. Esse valorzinho aqui, ele é apenas para deixar os valores que esses valores aqui estão em kJ, né, por quilograma, para a gente poder deixar os valores em joule. Ok? Para esse valor aqui de velocidade poder sair em metros por segundo. Ok? Então a velocidade de saída será igual a 447,2 metros por segundo. E por outro lado, para calcular a área da seção reta na saída, nós temos a aplicação da seguinte fórmula, né, que nós já vimos, onde nós temos aqui a vazão máxima, o volume específico e a velocidade, aplicando as fórmulas, né, ou aplicando os valores, desculpa, nós temos isso daqui. Mais uma vez, esse termo aqui é apenas um fator de conversão, né, pois esse valorzinho aqui, ó, do volume específico, né, ele está em centímetros cúbicos por grama. Nós temos aqui quilograma por segundo e aqui metro por segundo. Então aqui a transformação dele para quilograma por metro cúbico. Ok? Desculpa, metro cúbico por quilograma. Lembrando o seguinte, não coloquei, é sempre interessante na hora de fazer isso, quando você for fazer isso em casa, colocar as unidades uma do lado da outra e cortando as unidades. Eu não fiz isso daqui por questão de espaço, para não ficar tão poluído visualmente, ok? Mas tentem fazer isso daqui em casa colocando as unidades, certo? Então, o valor da área de saída vai ser de aproximadamente 7,23
centímetros quadrados. Então é isso, pessoal. O nosso primeiro vídeo do assunto é esse, né? A gente viu aqui a importância e o porquê que a gente vai aplicar os balanços de massa, energia e entropia nos processos com escoamento.